começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra e 3 da NET. Hoje nós vamos falar com a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, a Ivone Maria da Silva. Olá, Ivone, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo jóia. Muito obrigado por reservar um espacinho da sua agenda para vir falar aqui conosco, com os trabalhadores que estão nos assistindo a respeito das lutas, não só dos bancários, mas de todos os trabalhadores brasileiros. Eu que agradeço o convite de vir aqui nessa região tão importante, né, que é Osasco, e essa TV que fala para os trabalhadores e para os cidadãos aqui de toda a região. Eu que agradeço o convite de vir aqui. Fico muito feliz. Já vi uma vez, né? Toda vez que for convidada eu venho, porque eu gosto muito aqui da TV Secor, né? Convidaremos outras vezes, né, Edson? Edson, nosso diretor aqui também, Edson Bertoldo, participando conosco do TV Secor. Tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Ivone, muito obrigado por levar para a sua agenda. E atenção, trabalhadores, principalmente você bancário, a Ivone hoje tem muita informação para a categoria bancária aqui da nossa região. Mas antes da gente entrar nas informações que ela vai trazer para os bancários, vamos falar um pouquinho da Ivone, né, como presidente, como é que foi chegar à presidência do Sindicato dos Bancários. A Ivone, que inclusive era aqui da região, né, Ivone? Sim, eu sou de Carapicuíba, né? Eu vim para cá em 78, quando começaram a construir, né, a Coab aqui de Carapicuíba, morava lá na Coab. Morei lá até 2006, quando eu casei, fui morar em São Paulo, lá em Santana, né? E a nossa base de São Paulo, né, os sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região. Então, sempre eu conheci essa região. Então, eu convivi aqui, que Carapicuíba não tinha um grande comércio naquela época, sempre vinha comprar, ou em Osasco, ou até mesmo na Lapa, né? Que antes do comércio, até mesmo de Osasco se desenvolver, tinha mais comércio na Lapa. Lá, quando eu era criança, né, as pessoas saíam daqui e iam lá na Lapa comprar. Hoje não, hoje tem uma grande rede de comércio aqui em Osasco, shopping e tudo mais. Na época não tinha, né? Agora tem feriado na região, a turma vem toda para Osasco, que vira exatamente, e bons preços, aqui, né? Mais que isso, ótimos preços, né? Mas você é formada em Ciências Sociais, tem MBA em Finanças e funcionária do Itaú, é isso? Sim, eu sou formada em Ciências Sociais pela USP, me formei em 97. Fiz o MBA, né, em Finanças, Controladoria e Auditoria na FGV e agora eu curso Arquitetura, que eu gosto muito também de arquitetura, né? Então, e entrei no Unibanco em 89 e depois, quando teve a fusão Itaú Unibanco, eu passei a ser parte do quadro, né, desse conglomerado que virou o Itaú Unibanco. Aí. E como é que foi chegar ao sindicato? Como é que você começou a lidar com o sindicato? Quando eu entrei no sindicato, né, eu entrei no banco em 89, então nesse primeiro ano eu já me sindicalizei, né, porque eu achava importante essa coisa de você fazer parte de uma categoria que te defendia os seus direitos, né, defende os direitos. Então eu fiz isso e me sindicalizei em 89 e já comecei a fazer militância no sindicato, né, ou seja, militância de ir nas assembleias, participar das organizações, e aí, em 97 eu fiz parte da chapa, né, do sindicato, concorri à eleição, ganhamos a eleição, né, que era a chapa que já era a diretoria que já estava lá, e estou lá desde 97. E lá eu fui fazendo base, por exemplo, em Osasco, depois eu fui fazendo, em Osasco não, fazia em São Paulo, no centro de São Paulo. Apesar de morar em Carapicuíba, eu estava lotada em São Paulo, no centro, porque eu trabalhava no Patriarca, então eu ficava lá. E aí eu fui fazendo a base do centro, depois eu fui ser fui para a executiva do sindicato, depois em 2005 eu virei secretária de finanças, depois eu fui para a nossa confederação, depois eu voltei como secretária-geral e ano passado eu fui eleita aí como a presidenta do sindicato. Aliás, o sindicato que está criando um exemplo de sucessivas presidentas, né? Já sou a segunda, né? A primeira foi a Juvândia, né? Que quebrou lá, depois de 89 anos, a primeira mulher a assumir a presidência do sindicato, e eu sou a segunda mulher. E nós falamos lá que a gente só devolve daqui a 89 anos. E não faz sentido uma categoria que acho que a gente tem a impressão de que é primariamente dominada por mulheres. Sim, hoje fica em torno de 53%, 55% são mulheres, né? Apesar que, infelizmente, a gente percebe que isso não tem essa igualdade nessa questão, por exemplo, dos cargos. Então, você vai em alguns bancos, enquanto você tem 160 diretores, né, os superintendentes, você pega lá 5, 10 mulheres em alguns bancos. Então, ainda
infelizmente, nos bancos nós não conseguimos essa igualdade, essa coisa igual aí do alcance nos cargos, né? Porque ainda tem a questão do machismo. Ah, a mulher, você vai casar, vai ter filhos, vai não sei o quê, então ela não pode ser diretora, não pode ser superintendente. Mas nós estamos sempre avançando, então sempre nós discutimos essas questões. Nós temos uma mesa de igualdade de oportunidades, que agora virou uma mesa de diversidade, em que a gente discute as questões de gênero, raça, orientação sexual, né, de como que realmente nós vamos fazer essas pessoas a irem realmente alçando esses cargos dentro dos bancos. Né? Pois é, né, Edson? A gente fala no país que vive um momento conturbado, que diz que não tem racismo, não tem discriminação, né, as mulheres, mas assim, nesses detalhes a gente percebe o quanto ainda estamos distantes dessa realidade de igualdade em vários aspectos, né, Edson? A questão do movimento sindical, né, a gente sempre tem esse debate constante, desde quando eu entrei também no movimento sindical, né? E pegando até o exemplo dos bancários, eu falei com o Ivone aqui nos bastidores que a nossa diretoria saiu de 5 mulheres para 8, de 24, né? Então a nossa ideia também é na próxima a gente também empatar 50% dessa questão das mulheres na nossa direção. Mas nosso debate é constante de conscientização. O meu sonho é que o Congresso Nacional e o Parlamento fosse 50-50. A gente poderia ter um avanço muito grande nas questões sociais, nas questões humanas, que eu acho que a mulher, com todo respeito a nós homens, ela tem um detalhamento, uma questão maior, um carinho maior para poder tratar algumas ações, né? Então, é uma luta constante do movimento sindical e os bancários de São Paulo, onde a Ivone é a presidenta lá, está à frente do debate em relação a outras categorias. Ivone, quais são os principais desafios como presidente do Sindicato dos Bancários hoje? Como é que você enxerga nesse momento tumultuado do país, momento de ataques aos direitos dos trabalhadores, que desafios que você enxerga para o futuro aí? Grandes desafios, né? E não é só daqui para frente, é o que a gente nós trabalhadores já estamos sofrendo os ataques desde o golpe, né? Então nós avisamos, né, que nós falávamos para a categoria e para os trabalhadores, né? O golpe era para quem? Era para realmente para os patrões e para retirarem direito dos trabalhadores. Era isso. E nós fomos vendo isso diariamente, né, com a reforma trabalhista que foi votada ano passado e que foi aprovada. Né? Então, a reforma trabalhista ela é nefasta para a classe trabalhadora, porque ela inclui aí, retira vários direitos e coloca vários pontos que você fala assim, nós lutamos tanto para chegar aqui e agora a gente retroage 20, 30 anos. Como, por exemplo, você ter aí o trabalho intermitente, que você ganha por hora, né? E você não... vai recolher para a Previdência. Não vai recolher, porque se você não tiver emprego no mês, como é que você faz? Você fica sem recolher? Né? Aí também a reforma da Previdência, que nós trabalhadores conseguimos barrar. Né? Não foi colocada em votação, mas nós sabemos que está aí de novo a ameaça e nós estamos lutando. Então, os desafios para os próximos anos aí, que nós vemos é o seguinte, não perdermos os nossos direitos, realmente continuar lutando para que os direitos tenham, realmente continue, avancem para os trabalhadores, né? E também que a gente conquiste mais espaços, né? Mais respeitos e mais do que isso, a gente realmente ter uma categoria, né, de pensar nos trabalhadores, que ele vote em pessoas, ele entenda que a política tem que fazer parte da vida dele. Porque muitas vezes, né, os trabalhadores perguntam o seguinte, por que o sindicato ele não defende os meus direitos, mas tem que ficar falando em política todo o tempo? Porque muitas vezes, por exemplo, a categoria bancária, ela conquista um monte de coisa. Aumento real, vários direitos estão na CCT, e vem uma reforma trabalhista, que é uma lei, e foi votada por deputados, e foi referendada por um presidente, né, que ele foi lá e homologou, né? E isso daí prejudica todos os nossos direitos que nós demoramos 20, 30 anos para conquistar, com uma canetada só, isso é retirado. Então, os trabalhadores têm que entender que a única saída realmente para não retirada de direitos, além da luta junto com o sindicato, também é você se importar, sim, com a política do dia a dia. Né? Porque o que essa política também faz? Então, por exemplo, nós bancários ou mesmo os comerciários, a gente consegue lá um convênio médico, né? Que muitas vezes hoje está caríssimo, né? Mesmo nas empresas, os convênios coletivos estão caros. Só que se você tivesse uma saúde pública, né? O seu salário sobraria mais para você. Né? Porque tem empresa hoje que fala assim, não, eu dou o convênio para
para o trabalhador ou para a trabalhadora, e se o filho quiser entrar, uma mulher vai pagar muito mais. Aí você é obrigado a ir no mercado achar um outro convênio. Mas esse dinheiro poderia ficar para você. Outro exemplo, você tem uma saúde pública, uma educação pública. Você não gastaria com dinheiro com creche, que hoje você é obrigado a colocar o seu filho numa escolinha para ficar o dia inteiro. Para você dar uma educação com qualidade, você teria também que pagar uma escola para o seu filho. Se você tivesse essa educação realmente pública de qualidade, esse dinheiro você usaria para viajar, para o lazer, para o teatro, ir no cinema, comprar o que você quisesse. Então, isso tem política, faz parte com a política, né? Porque hoje o Congresso votou aí que um congelamento com os gastos de educação e saúde pública durante 20 anos. Né? E aí, por mais que o sindicato tenha força para ir lá brigar por tudo isso, você vê que há um retrocesso em toda essa questão que é política. Né? Então, nós avisamos muito os nossos trabalhadores não votar em quem tinha votado na PEC dos gastos, que congelava. Nós também falamos para não votar na questão de quem tinha votado na reforma trabalhista, né? E nós conseguimos, né? Que reformou. Só que, infelizmente, ainda o Congresso reformou de uma forma que ainda está muito mais patronal do que pessoas que vão defender os trabalhadores no próximo período. Então, serão períodos muito duros, porque quem está lá defende realmente essas políticas aí, que não sejam políticas públicas para os trabalhadores, mas sejam políticas públicas para os patrões. Isso é diferente, né? Pois é, mas você sabe que a gente insiste bastante aqui no TV Secor, né? Desde a fundação, né? O Edson é um dos que tem feito isso de forma bastante efetiva, essa discussão da importância de os trabalhadores atentarem-se ao voto, né, em candidaturas, sobretudo no parlamento, né, que a gente costuma não dar muita atenção às candidaturas dos vereadores, né, do trabalhador, não dá o devido carinho para essas campanhas. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, porque eles que vão efetivamente aprovar leis que vão interferir no nosso dia a dia. Né? E o Secor vem tratando, né, de forma bastante assim, efetiva esse tema, porque os patrões desde sempre atinaram para isso, né? Desde sempre olharam para essa questão e estão lá muito bem representados. Agora, e o trabalhador? Mas o sindicato não se mistura com política, né, Edson? De vez em quando ainda houve essas críticas. Não, se mistura sim. Nós temos lá a bancada da bala, a bancada da Bíblia, mas cadê a bancada do sindicato? Né? Para defender o interesse do trabalhador. A bancada dos trabalhadores, né, Edson? Justamente o trabalhador, agora, passando esse processo eleitoral, já está sentindo na pele o que é ter um governo totalmente que não é ligado aos trabalhadores, né? Então ficou claro, apesar de a gente avisar, os sindicatos estão avisando, todos os movimentos sociais estão avisando que a política sim faz parte da vida do trabalhador, mas a desinformação, e o trabalhador chega em casa, ele todo dia vê aquele jornal que entra na casa do trabalhador e fala, ele acredita mais na questão do grande empresário, né, grande como veículo de comunicação, do que aquela questão do sindicato. Mas a Ivone foi muito feliz que ele vai sentir na questão da escola, que ele vai ter que pagar uma escola particular. Se ele quiser ser atendido, ele vai ter que pagar um convênio médico, entendeu? Então, aquele valor que ele ganha por mês se torna insuficiente, porque esse tipo de serviço tem que ser dado pelo Estado. E o Estado está aí. Esse Estado que você elegeu, a partir do 1º de janeiro, vai estar assumindo. E a gente está muito temeroso que vai vir por aí ainda. Tá? Por enquanto, ainda é Natal, espírito natalino, espírito de Ano Novo, mas em janeiro em diante é que a briga vai começar e que o trabalhador, principalmente nós da categoria comerciária, vai sofrer bastante na questão da reforma trabalhista, que eles vão colocar agora na potência máxima, e a gente tem uma convenção coletiva válida por 1 ano, viu? E você vai ter que ler muito bem a convenção coletiva, que hoje a questão do negociado vale mais do que o legislado, e nós vamos estar aqui à disposição. Procure os sindicatos comerciários e você bancário, os sindicatos bancários. Isso aí. Agora, a gente tem notícias preocupantes, mas também tem notícias boas, né? Os bancários acabam de fechar uma campanha salarial que conseguiu uma vitória importante, uns 5% de reajuste, né? Que inclui aí um aumento real de 1,31%. Na atual conjuntura, é um norte para outras categorias, né, Ivone? Também se aplicou sobre PLR, sobre Vale Alimentação e as outras verbas, né, acessórias aí ao salário. Como é que foi esse embate para fechar a campanha salarial? Foi muito dura, né? Nós tivemos aí 12 rodadas de negociação em que os banqueiros não queriam mais fazer a negociação da nossa convenção coletiva,
né, porque diziam que tinham muitas coisas ali, né, que precisavam reduzir custos, né, como sempre a desculpa aí de reduzir custos do país, e teve assim propostas absurdas, né, que a gente já vê o seguinte, a gente fala assim, o fascismo agora chegou no país. Não, ele sempre esteve, né? Então o que a gente percebe é que sempre teve um preconceito em relação a mulheres, a negros, né, a homossexuais no país. Só que as pessoas não tinham coragem de falar isso. Agora se revelam, né? Então na mesa, imagina uma mesa, né, formada pelo comando hoje. Eu sou a coordenadora do comando, né, junto com a Juvândia, que nós duas coordenamos um comando, em que esse comando ele tem na mesa muitas mulheres, porque vão para a mesa, mulheres são presidentas de sindicatos e presidenta da federação, então nosso ramo bancário tem muito isso, né? Então nós tínhamos nesse dia uma mesa que tinha muitas mulheres, nós fomos obrigadas a escutar o seguinte, olha, nós não vamos pagar a PLR para as mulheres tiverem de licença maternidade. Imagina a nossa cara de mulheres assim na mesa, escutando um absurdo de um ramo em que suas propagandas são que, olha, a igualdade da sociedade, vem aqui porque aqui nós não discriminamos, vem para o banco. Então você vê para o banco e assim você vê, não vai pagar por quê? Do lado né? dos patrões, só brancos ricos, né? Só Sim, homens, mas né? tem mulheres, né, também, né? também. Mas não é essa a questão é o seguinte, né, que você percebe o seguinte, como você não vai pagar? Isso pegou muito mal. Né? Muito mal. Então, mas nós percebemos qual é a coisa, porque as pessoas, os banqueiros ou os patrões só vê o lucro, ele não vê o restante. Então, imagina uma mulher que seja gerente de uma agência, que bateu a sua meta, né? Que conseguiu lá a agência dela, porque ela, com a competência dela, foi lá, colocou uma agência, ela sai de licença maternidade e não vai receber o direito dela, que foi o trabalho dela, seus colegas. Quer dizer, não é injusto isso, né? E foi um grande embate e eles tiveram que voltar atrás. Então, não foi uma campanha nacional muito fácil, mas nós conseguimos aí impor o que o Edson falou agora, que é a questão do negociado sobre o legislado. Então, nós fomos fazendo a reformulação da nossa convenção coletiva e que nós conseguimos aí o aumento real, né? E saber que hoje a nossa negociação é nacional, é sempre importante ressaltar isso. Então, sentam do outro lado representantes de 160 bancos e do nosso lado tem aí todos os sindicatos de bancários do país, né? Então, nós representamos aí todos os trabalhadores, são 460 mil trabalhadores do bancários. E fizemos esse acordo aí que foi muito bom para a categoria, né, que nós conseguimos aí aumento real, não só para esse ano, mas para o ano que vem também já tem 1% de aumento real para o ano que vem. E na economia, por ano, só esse nosso acordo coloca 10 bilhões, né, de reais na economia, juntando aí o aumento real dos trabalhadores, a nossa PLR, ou seja, todos os nossos reajustes aí faz fomentar a categoria. E lembrando que os trabalhadores bancários é 1% dos trabalhadores do país, então é muito, né? Muito, né? Então é isso, é a importância do sindicato não só para os trabalhadores daquela categoria, mas também o dinheiro que ele coloca na economia, né? Isso também é muito importante, que é o que estão falando agora, retira direito porque vai criar emprego. Gente, o que cria emprego é uma economia forte, Sim. Né? É uma economia que está girando, que ela seja forte. Isso sim cria emprego. E não o que eles estão fazendo agora, que é praticamente parar o país, né? E querem ainda, pelas propostas que estão vindo ainda, é mais ainda, que seja paralisar mais ainda, retirando direitos. Então, não são os trabalhadores que têm que pagar aí o preço de uma economia que está ruim. Ao contrário, o governo tem a obrigação da economia se aquecer, fazer políticas públicas que realmente faça a economia voltar a girar. Isso sim vai gerar emprego. Bom, né, só um comentário, é uma questão de um ótimo senso de justiça dessa proposta, né, retirar do segmento que mais lucra aqui no país, que não tem tempo ruim, né, para o segmento bancário, para o segmento, né, dos bancos. É mais justo que esse recurso volte para a economia para fomentar. Sim, com certeza, né? E ele só volta efetivamente já com a ação que, do sindicato. infelizmente, aí eu não posso dizer que só os bancos não pagam impostos no país, né? Nenhuma empresa paga. Enquanto trabalhador, o Edson, você, todo mundo, é descontado aí mensalmente o imposto de renda, tudo que eu tenho que pagar de imposto no meu olerite, você tem uma lei federal do Fernando Henrique em que as empresas não pagam impostos, né? Então, aí é um absurdo essa lei, né? Então, o que você vê é que tem que rever isso também.
Então, porque assim, os trabalhadores estão pagando impostos e as empresas não estão pagando impostos. Então, não é só banco, né? Todas as empresas aí têm isso, que é você não pagar os impostos sobre lucros e capitais. Isso é um absurdo, é uma lei que tem que mudar, né? Então, você percebe que quem realmente... Se eu, por exemplo, eu tenho R$1 milhão ou 10 milhões, eu vou preferir realmente continuar sendo acionista das empresas, porque eu não vou pagar impostos, ao invés de montar um negócio, né, para ganhar dinheiro. Então, eu vou ganhar com o mercado financeiro. Então, é importante também nós fazermos a mudança dessa lei que foi do Fernando Henrique. É um absurdo não pagar imposto sobre lucros e capitais. Não dá, né? Isso sem contar, né, assim, o histórico dos bancos em sonegação de outros impostos, de INSS, né, de outras verbas. Sim, aí é uma discussão, né? Aí tem a discussão jurídica deles, eles falam, ó, não tem, não tá. Bom, aí é um outro patamar, né, de discussão, demoraríamos a tempo, né, para ver isso, que também é uma outra coisa que a gente sempre falou o seguinte, precisa mudar a questão tem que ter uma reforma tributária no país também, né? Porque às vezes também você tem tanta coisa que você tem que pagar, é tão não cruzado, que você não entende realmente e cada estado tem uma legislação, muitas vezes tem uma federal, mas o estadual vai, então aí tem um questionamento geral da sociedade em relação a isso e eu acho que o comércio muito mais, porque tem muito mais empresas, né, menores que fazem esse questionamento, mas também nós precisamos de uma reforma tributária no país urgente. Né? E como é que você está vendo, Ivone, as perspectivas a partir do próximo ano, em função do resultado da eleição que nós tivemos esse ano? Olha, na minha opinião, é um resultado ruim para os trabalhadores, mas a sociedade escolheu, né? Então tem uma discussão aí, foi justo ou não foi justo usar o WhatsApp? Não. Gente, mas o governo foi eleito. Não foi eleito por 100% da população, nem 50% da população. Ele foi eleito por um pouco mais de 30% da população. Que lembrar que ele teve aí do número de eleitores em torno de 33%, 35% dos eleitores, né? Uhum. Tem um terço dos eleitores votou no outro candidato e um terço nem compareceu para votar. Né? Porque isso, infelizmente, no país, o que a gente tem visto nos últimos 10 anos, é as pessoas sendo desestimuladas em relação a discutir política no país. Sim. Então, assim, a política não serve para nada, e você acaba desestimulando, né? Desestimulando as pessoas até a votarem e escolherem seus candidatos. O que nós, trabalhadores, sempre estamos falando aí, os sindicatos e tudo mais, é o seguinte, não tem saída para o país a não ser a democracia. A democracia é a coisa mais importante que nós temos no país. E nós lutamos muito para termos aí esse tempo que nós estamos aí, que é recente, de 89 até hoje, de uma democracia no país. Né? Então, nós temos que continuar lutando por essa democracia, apesar dos desânimos, às vezes, que as pessoas acham, não vou votar porque não vale a pena sim, porque são as mudanças se faz nessa questão da política, dos votos mesmo do país. É o que a gente falou no início, né? Assim, depende do nosso voto, a legislação toda que vai regulamentar os nossos salários, os nossos direitos. Então, se não ficar vigilante quanto a isso a todo instante, o controle passa para quem estiver vigilante. E as pessoas também pensam o seguinte, qual é o estado que eu quero? Né? Porque muitas vezes as pessoas têm informações muito controversas na internet. Né? Que elas querem o seguinte, ela quer um Estado liberal. O que é um Estado liberal? O Estado liberal praticamente ele é mínimo, né? Um Estado mínimo em que não dá nada para o cidadão. E, ao mesmo tempo, o cidadão quer um Estado do bem-estar social, que é o que a gente vê em vários países. Que é o Estado seguinte, eu quero saúde, eu quero transporte, eu quero educação. Então, na verdade, no país, acho que hoje a gente tem que discutir o seguinte, qual é o Estado que eu quero? Né? Porque o Estado que venceu, que vai governar, é um Estado liberal. E ele disse isso nas eleições. Né? E tinha um outro projeto que não era o Estado liberal, que era o Estado de bem-estar social. Né? Que é diferente, que é você optar por ter saúde, educação, renda para todos. Então, era isso que estava em disputa nessa eleição. E também estava em disputa o seguinte, nós defendemos sempre a democracia. Devemos defender a democracia e vamos continuar defendendo a democracia. E também o Estado, ele ser o seguinte, ele não pode ser de uma religião ou de outra religião, ele tem que ser laico. Isso é importante também, né? Porque nós somos um país muito diversificado, de várias culturas, então não dá para você ter a dominância de uma religião ou outra. E nós sabemos que todos os estados do mundo, né, todos os países do mundo
que misturaram, ou mesmo na nossa história, que misturaram religião com o Estado, sempre deu problema e continua dando problema até hoje. Até hoje, com as exatamente. guerras que nós temos aí, são por causa disso. Então o Estado ele tem que ser assim, tem que dar liberdade para o indivíduo realmente escolher a religião que ele quer, né? Tem que dar liberdade também na questão da educação, ela tem que ser democrática, né? Então você tem que ter todos os pensamentos, né? Então hoje você vê um discurso retrógrado, né? Que dizem a escola sem partido. Não é escola sem partido, é a escola de um partido Mas só. você não né? acha que esses projetos assim polêmicos, escola sem partido, assim, o contorno da laicidade do Estado, que em alguns momentos o governo tenta fazer e vai tentar, não é um pouco de desviar a atenção dos problemas reais do país? Sim, é desviar dos problemas reais, por exemplo. Da economia que precisa de Eu acho que ajustes antes nós importantes. discutimos até mesmo se a escola tem que ser sem partido ou não, porque para mim é uma frase boba. Eu tenho que discutir o seguinte, eu tenho sala de aula, eu tenho professores, os professores ganham bem. Né? Ganham bem. Hoje meu filho tem uma educação, ele sabe matemática, ele sabe ler português. Né? Não sabe. Hoje nós sabemos que as crianças saem da escola e não sabem ler, não sabem interpretar um texto. Então isso é muito mais importante do que Estado, que a escola é essa que eles estão falando, né? Que eu acho um pouco absurdo. Então, então outra coisa, tem que falar assim, tal religião ou outra religião, mas a religião para mim é uma coisa muito individual e da família, né? É diferente, né? Eu acho que a escola, ela tem que ser realmente falar cultura para todos, né? Então, e também outros assuntos polêmicos começa a colocar aí, eu acho que realmente é para desvio de atenção, mas nós temos que discutir realmente o fundamental. Hoje no país nós não temos escolas públicas com boa qualidade. Nosso ensino não é bom. Edson, a gente está chegando ao final aqui. Eu vou pedir para você fazer um comentário aí para os telespectadores. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Ivone, né, a nossa casa, a sua casa. Agradecer aqui, importante sua presença aqui na região. As pessoas, os trabalhadores, que sabem que você é da região de Carapicuíba, né, muito nos orgulha. E dizer que nós estamos à disposição de todos, aqui nossos sindicatos comerciários. E você pode contar também com os sindicatos bancários, que fica aqui também, tem uma subsede aqui em Osasco. Então, você pode contar com a gente aí. Entre no site, né, só colocar lá secor.org.br e de lá a gente já tem como direcionar para os sindicatos bancários. Muito obrigado e até a próxima. O TV Secor vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a participação da Ivone. Convido para vir em outras oportunidades aqui para falar com os trabalhadores e trabalhadoras. E eu quero convidar você a assistir a gente na próxima semana, o TV Secor, todas as segundas-feiras. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br. Então, tem lá todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Agora você conta também com informação em tempo real. Acesse lá o site do Secor e faça lá a opção por receber notificações e você recebe diretamente no seu celular notificações sobre novidades e novas lutas do sindicato. Aguardo você na próxima semana. Até lá.